Olá a você que inicia conosco essa nova jornada. Esse é o primeiro vídeo desse canal e o propósito aqui inicial é fazer vídeos explicativos para aqueles que não puderam comparecer às aulas presenciais que acontecem na Associação Espírita Universalista André Luiz. E nesse primeiro tópico, nós abordaremos o que é mediunidade, quem tem e quais as consequências que quem tem carrega. E a primeira coisa que eu quero deixar já para vocês pensarem é o que vem à sua mente quando o assunto é mediunidade. Quais são as cargas, as bagagens que você traz? O que você entende sobre mediunidade? Porque diferente do que muitos dizem por aí, do que muitos entendem por aí, a mediunidade, ela não é nada especial, ofertada a alguns poucos eleitos, não é? Que alguns missionários que teriam a tarefa de trazer as comunicações de um plano superior para que nós possamos aprender e evoluir. Mediunidade, na verdade, é uma capacidade humana, capacidade até certo ponto orgânica, né? Uma vez que existe uma glândula responsável por essa manifestação, esse contato, né? Mas, em linhas gerais, então, o que é mediunidade? A mediunidade é a capacidade de estar em um intermédio, né? Em um meio. E esse intermédio acontece entre o plano físico, né? Em que estamos encarnados, né? A realidade social, nossa vivência física, com o mundo espiritual, nossa pátria maior, né, de onde viemos e para onde voltaremos, a verdadeira existência, né, nossa verdadeira existência espiritual, certo? Até aqui? E, e a mediunidade, apesar do termo ser novo, e de meados de 1800, quando Kardec formula o termo, né, é importante salientar isso, ele formula o termo, mas a manifestação mediúnica sempre existiu, desde que a humanidade está presente, está vivendo nessa terra, desde que iniciamos os nossos processos reencarnatórios aqui, existe mediunidade, né? Essa mesma mediunidade, ao passar dos demais estudos que formos realizando, nós veremos que, assim como os seres humanos, esta capacidade também evoluiu através do tempo, né? E a gente vai abordar aqui, então, um pouco dessa trajetória através das diferentes civilizações, como foi abordada, né? Então, eu inicio abordando o termo do ponto de vista do Espiritismo, né? O Espiritismo, então, não criado, mas codificado por Allan Kardec, né? Criado pelos espíritos que ditaram a obra. Então,
Na visão do espiritismo, é uma faculdade biológica, como eu havia referido já no início, que permite a comunicação com os espíritos desencarnados, né? Ela não é um dom exclusivo, mas sim uma sensibilidade que pode ser, até certo ponto, desenvolvida. E o objetivo da mediunidade para o espiritismo é o progresso moral do médium, antes de mais nada, né? Por consequência, esse médium, uma vez que se eleve, se moralize, ele vai contribuir para o meio no qual ele vive. Mas é um objetivo secundário. O objetivo inicial é o aprimoramento do próprio médium, certo? Então, nas tradições de matriz africana, né, a, como o candomblé e a umbanda, né, são religiões brasileiras, né, mas vertentes africanas. Né? Então, nessas religiões, a mediunidade é vista como uma missão e um compromisso sagrado. Né? Ela é baseada principalmente na prática da incorporação, né? Não que não possam haver outras manifestações mediúnicas, né, nessas religiões de matriz africana, mas majoritariamente os médiuns nessas religiões vão manifestar a incorporação. E aí, por questões de afinidade, de, de organização da espiritualidade, né, que vai congregar os médiuns de acordo com as suas capacidades. Né? Esses temas a gente vai ir esmiuçando melhor também mais à frente. E eles vão manifestar, né, entidades como os caboclos, os pretos velhos, as crianças, né, na Umbanda e no Candomblé, a manifestação dos orixás, né, como Ogum, Oxóssi, Yansan, entre outros. Em ambas essas religiões de matriz africana, a mediunidade é trabalhada como uma ferramenta de caridade, né? O médium, ele dá oportunidade para um guia para que esse guia se faça presente em terra e ali ele tanto traga o seu axé, sua energia, quanto que esse guia, a Umbanda daí, os pretos velhos, os caboclos, eles deem consulta, eles tirem dúvidas, eles orientem, né? Essa então seria a função da mediunidade na Umbanda. Nós vamos ver também que nos povos originários ao redor do mundo todo, nós temos a existência do xamanismo, da pagelância, né? Que está presente nas culturas indígenas de todas as Américas, da Sibéria, da África, né? Em que esse xamã, ele é uma figura central, né, nas tribos, justamente por transitar entre os mundos, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, dos espíritos que nos orientam, de conseguir entrar em contato com os ancestrais das tribos. Então, nesse cenário, a mediunidade ocorre através de estados alternados de consciência que muitas vezes são induzidos por tambores, danças ou pela ingestão de, de ervas preparadas, né, de ervas sagradas, né, que induzem esse xamã, esse pajé já previamente treinado, ensinado, a entrar em contato, né, com, com esses seres da espiritualidade, agentes da natureza. Então,
O xamã, nessas culturas, ele atua como um curador, né? E um intérprete da vontade desses espíritos comunicantes, né? Que vão orientar a tribo, que vão sustentar as tribos, muitas vezes, né? Nas questões religiosas, de fé, de compromisso. Nós também veremos nas tradições orientais, né? A exemplo da China e do Japão, tanto no taoísmo, né, a existência dos Tanji, de médiuns de transe, que durante os festivais incorporam também divindades para realizar curas e dar orientações à comunidade presente, né? E no shintoísmo, nós tínhamos as milos, que eram tradicionalmente médiuns, que transitavam, transmitiam oráculos divinos, embora hoje suas funções sejam majoritariamente cerimoniais. E em toda a história, né, nós vamos ver manifestações mediúnicas, né, de personalidades que de alguma forma ou outra transmitiam informações de entidades não presentes que se manifestavam como anjos, como o próprio Deus, né, em alguns momentos. E em todos esses cenários, o medianeiro, né, um médium, né, que é o quem fica no meio, é semelhante nessa imagem à função do telefone, né? Que faz um intermeio, a intermediação entre duas pessoas que estão em lugares diferentes. Essa é a função do médium. Todos os espíritos encarnados ou desencarnados se comunicam, né? A comunicação é uma função de qualquer espírito, encarnado ou desencarnado. O médium que ele faz é esse trabalho de intérprete, né? Em que ele entra em contato com os espíritos desencarnados e traz as informações para o plano físico. E a ideia do intérprete ela é muito boa, porque assim como no plano físico os intérpretes não conseguem muitas vezes traduzir fielmente, palavra a palavra, de quem comunica para quem ouve, em razão ali das limitações, né, de uma língua em relação à outra, o medianeiro, enquanto intérprete, ele também exerce influência na comunicação do espírito, né, que não vai chegar da forma na qual o espírito de fato colocou ela, né, mas de uma forma modelada pela influência do médium, pela influência dos conhecimentos desse médium, né, e do quanto de fato ele deixou que o espírito comunicante se manifestasse, né, e o quanto ele influenciou com suas próprias ideias, né? Então, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai colocar estruturado da seguinte forma, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Então, qualquer pessoa, né? É nisso que Kardec a espiritualidade lá no Livro dos Espíritos vai dizer que todos são médiums, né? Todos os seres da Terra são médiums, porque em algum momento ou outro vai sofrer essa influência da espiritualidade, né? Que às vezes não é tão evidente, né? Tão
a mostra tão aparente, mas se manifesta através de uma intuição, né, de uma inspiração, aquela velha história, né, da pessoa ir sempre pelo mesmo caminho, e aí em determinado momento ela vem a ideia de que para hoje ir por uma rua diferente. E aí, mais adiante, um dia depois, dois, uma semana, ela descobre que estavam assaltando naquela rua, que ela sempre ia, né? Então, essa faculdade, então, ela é inerente ao homem e por isso mesmo ela não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos o estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, então, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, então, ele vai colocar que essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade e o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? Então, o que ele diz aqui é que, em linhas gerais, todos somos médicos, né? Porque em algum momento vivenciaremos essa comunicação em um determinado grau. Mas, para fins de entendimento, né, Kardec vai colocar, e foi o que nós nos habituamos a chamar de médium, aqueles que mais ostensivamente, né, que mais aparentemente, né, vão trazer essas comunicações, que vão manifestar essa sensibilidade de sentir o mundo espiritual que nos cerca. Então, deve-se notar ainda que essa faculdade nos revela em todos da mesma maneira, né? Os médiums têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômeno, o que os divide em tantas veridades quanto são as espécies de manifestações. E aqui eu não vou focar ali no que Kardec em 1800 dizia que eram as principais, porque de lá para cá, sim, como durante todo o percurso histórico, a mediunidade sempre esteve evoluindo, né? Então eu vou deixar para definir quais são as manifestações mediúnicas atuais em um outro momento, né? Em uma próxima aula, em que nós discutiremos isso com maior clareza, né? Quais são as diferentes mediunidades, como se manifestam e quais são as mais populares, né? As que mais acontecem hoje em dia, né? Então, e qual é a consequência, né, para quem tem a mediunidade, quem tem interesse em exercer essa mediunidade, em educar essa mediunidade, né? Essa é a palavra certa, né? E a principal consequência, né? E aqui eu vou trazer mais uma vez a ideia espírita, né? É que o desenvolvimento da mediunidade não termina no domínio do fenômeno, né? Compreender o fenômeno e dominá-lo não é o fim, e sim o começo do domínio de si mesmo. Tá entendendo? Então, eu nasci com uma mediunidade sensitiva, vamos supor, né? E o dominar isso vai me propiciar, na verdade, iniciar o domínio de mim mesmo, para que aí eu possa, entendendo tudo, todas as minhas capacidades, a minha intermediação,
eu possa resolver aquelas pendências em mim, né, as deficiências que eu trago, os meus vícios, né, para que eu seja melhor. Então, e a principal consequência nesse processo é colocar o indivíduo diante de uma escolha diária e inadiável. Ele vai ter que decidir até onde ele está disposto a abraçar a tarefa com a seriedade e o respeito necessários, compreendendo que a mediunidade é, antes de tudo, um compromisso ético de serviço e renúncia. Então, a mediunidade aqui, né, uma vez que ela não é um privilégio, né, que ela não é algo recebido por mérito, ela vai trazer os propósitos de melhorar o médium, né, e a partir disso, esse médium precisa ter a maturidade de exercer essa mediunidade com ética e responsabilidade, né? Não vai nem deve, em outros momentos a gente vai abordar melhor isso, tentar usar dessa faculdade para explorar a credulidade das pessoas, né? Então, muitas vezes, e que fique bem claro aqui que exercer a mediunidade, exercer a tarefa mediúnica não necessariamente vai te vincular a um centro religioso, né? Porque a mediunidade, ela é uma mediunidade bem educada, ela vai ser exercida no dia a dia. Porque se uma pessoa que não educa essa mediunidade é capaz de ter uma intuição para ir por aquela rua e não por essa, no momento que tu educa essa mediunidade, tu começa a ser uma ferramenta da espiritualidade superior. E aí tu tá lá no teu trabalho, vivendo a tua vida normal, e aí tem um colega teu passando por uma dificuldade, né? E tu vai ser a ferramenta que a espiritualidade vai usar para colocar a palavra certa no momento certo. Vai ser a pessoa que vai lá e vai dar um abraço que a pessoa estava precisando, né? E é nessa vivência física que a mediunidade verdadeira e educada, cristianizada, né, nas morais do Cristo do Evangelho, dos Evangelhos, que ela vai exercer a sua função de fato, né? Do médium se melhorar, né, criando capacidade de se doar para o outro, de se colocar no lugar do outro e de ser essa ferramenta, né, a serviço de um bem maior, né? Espero que esse vídeo possa auxiliar de alguma forma aqueles que precisam de conhecimento. Outros virão com cada vez esmiuçando mais esse tema da mediunidade. Obrigado e até breve.